Bom, depois de tudo aquilo, ó, já fixei o rodaforro, ó, grampo, grampo, grampo. Se quiser fixar de assim também pode, tal. Fixei, fiz a meia esquadria lá. Meia esquadria aqui, ó. Aqui é chamado de canto interno. E esse é chamado externo. Tá aberto assim, ó, mas na hora que eu colocar o forro, ó, que legal que vai ficar, ó. Fecha tudo, ó. Tá? Mas existe um canto para pôr aqui, ó. Se você não sabe fazer isso aqui perfeito, assim, existe um canto. Na hora que eu botar o forro aqui, ó, vai fechar, fica legal. Já fiz, eu vou começar a colocar o forro. Grampei todo lá. Nesse caso aqui, ele não é parede a parede, porque eu tenho um armário ali, ó. Bom, colocado o rodaforro, nesse caso não é parede a parede, eu vou entrar dentro do armário e não precisa cortar muito. Quando é parede a parede, você tem o rodaforro dos dois lados, corte 1 centímetro menor do que a parede. Você vai encaixar um canto, dá uma envergada nele, encaixa o outro e empurre para o lado. Eu resolvi nesse corte começar nessa parede. Então ele é dessa forma, ó. Essa parte aqui é onde vai ter o grampo e essa parte arredondada aqui é onde é o espaçamento. Essa parte agora, no caso, eu vou impor aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó. Bato. Vocês podem ver que ele está aberto, mas na hora que eu empurro, fecha, ó. E ele trava, ó como segura, ó. Tá? Já vou pôr a primeira placa. Ela está cortada já. Coloco dessa forma, põe um pouco recuado, um palmo mais ou menos da parede que eu posso levar. Se não tiver, ele for parede a parede, você vai ter que fazer isso, encaixar aqui, dar uma curva, encaixar lá e depois empurrar para lá. Aqui nesse caso, como eu vou pôr um lado só, eu já encaixo aqui com cuidado, não amasse o forro, senão você vai estragar o serviço. Olhe antes de pôr o forro, se ele não tem defeito, porque às vezes você colocou um monte de placa, você tem um buraco aqui amassado, o cliente não quer, você vai perder dinheiro, você tem que arrancar tudo, não dá para trocar essa peça só, você tem que começar de lá para cá, então preste atenção no que você está fazendo. Encaixei, tenha certeza que você encaixou todo ele não ficou fora, olha pelos frisos, você percebe que você encaixou, nesse caso ele é ruim de entrar aqui, ó, por causa da rebarba. Encaixa nessa parte e depois você vai usar a espátula dessa forma aqui, ó. Veja onde o forro está encostado, é meio ruim de pôr mesmo, é assim mesmo. Ó, encaixou. Bom, é o seguinte, ó, só basta encoste aqui, ó, um grampo só é o suficiente, encoste bem o grampeador, aperte o grampeador, que ele não sai para fora. Se sair para fora, arruma um calço e bata. Não vai bater com o martelo direto, porque você vai estragar aqui, ó. Estragou, tem que trocar. Basta um grampo, ó. Isso é o suficiente. Não sai, ó. Quer reforçar aqui, ó? Põe um aqui, ó. Sem problema nenhum. Encaixei esse, grampei todos, dê uma olhada, certifique que está paralelo, não está um lado para fora. E vamos colocar outra placa. Essas partes aqui, a parte mais fácil que tem de fazer o forro é essa parte agora. Você vai pegar outra placa. Aqui nesse caso, ó, pode vir assim, ó. Tem que ser em 2 pessoas, é melhor para colocar. E vai encaixando. Encaixei lá, mas soltou aqui, ó. Tem que botar de novo, arrumar. Aí tem que usar a espátula naquele canto. Feito isso, agora é assim, você vai grampeando. Um grampinho e vai até o final. Quando chegar aqui, aí tem os recortes. Grampear
eu mostrei uma forma de grampear assim. Só que, se você conseguir esse grampeador, eu consigo grampear dessa forma, um pouquinho inclinado, ó. Veja se não vai estragar o forro. O que acontece grampeando dessa forma? O grampo, ele vai entrar um pouquinho para dentro do forro. Grampeando da outra forma, ó, seria assim. O que acontece? O grampo vai ficar um pouco mais soberano, porque isso aqui é um material mole, ó. Quanto mais você pôr o grampo para dentro, mais firme vai ficar. Então, se você conseguir grampear dessa forma, assim como eu estou mostrando lá, o grampo vai entrar um pouquinho mais perto do ponto de apoio, será melhor. Dessa forma. Inclina um pouquinho. Outra coisa, grampeador, se a madeira for muito dura, não use grampo de 12 milímetros que não vai entrar na madeira. De 6, ó, segura muito. E aperte o grampeador, não deixa folga. Se deixar folga, o grampo não entra. Se você levou ele, apertou legal, ele vai entrar, você não precisa bater. Vou mostrar para vocês agora como que se faz um canto desse. Não é uma coisa muito complicada. Primeiro, você tem que pegar, o bom é em duas pessoas. Aqui teve uma pessoa que me ajudou, primeiro você corta a placa, põe a placa dessa forma aqui, ó. Medi com uma trena de lá até lá, tirei mais ou menos mais ou menos uns 15 milímetros, a menos que o vão da parede, olha lá, está encostada lá. Você coloca ela dessa forma, deixa bem reta, senão vai diminuir. E confira se está certo aqui, ó. Lá naquele canto, ó, está faltando mais ou menos 15 milímetros, que é o espaço de entrada. Porque como eu tenho o roda-forro lá e do outro lado, ela tem que ser menor, em torno não mais que 15 milímetros. Então aquele tamanho lá é o suficiente. Quando você colocar e testar, não deixa, se ela ficar ondulada, não deixa muito apertado, porque com o tempo ela pode dar umas onduladas. Deixa uma folguinha, eu vou ter 1,5 centímetro de folga. Para marcar daqui a aqui, onde tem esse canto, o que eu faço? É só medir. Você pode encostar depois dela estar no tamanho, confira se o tamanho está dando correto, encoste na parede e marque aqui, ó. Não precisa, ou vem com a trena, marca daqui a aqui a parede. Como tem o rodaforro daquele lado e a mesma espessura desse lado, se eu medir a parede, aqui no caso deu 1,40 m, acho que deu 1,18 m, alguma coisa assim. Aí eu medi exatamente o tamanho. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu cheguei nessa medida. Tem um jeito de marcar bem simples. Tá? Aqui já está colocado, está tudo aberto, ó. Mas para você conferir se está legal a junta, pega um retalho de forro, de tala, o nome disso aqui é tala. Você coloca aqui, ó. Aí você tem uma ideia se está bem fechado. O mais fácil, procure um fabricante de forro que venda esses perfis de canto, externo e interno, é mais fácil de colocar. Eu, com toda a minha experiência que eu tenho, em alguns lugares não ficaram legal, mas aqui, ó, então fica legal. A hora que você tira, ó, aqui está o rodaforro colocado. Agora eu vou mostrar como é que eu cheguei nesse cálculo aqui, ó. Pega um retalho de forro, encaixa aqui, ó. Maneira mais fácil que tem de fazer, ó. A linha aqui pela parede, tira mais ou menos 1 centímetro daqui para cá. Depois você corta um pedaço, ó. Para testar, ele tem que entrar aqui, ó. Ele tem que entrar, é a mesma coisa quando você vai colocar a última placa. Ele tem que entrar aqui, funciona assim, ó. Ele entra aqui, tem que passar aqui, ó. E depois você empurra para cá. Ele fica só assim. Ó. Então, ó, e presta atenção. Aqui tem uma medida aqui, lá fecha um pouco. Nesse caso dessa parede, lá fecha um pouquinho. Eu tenho coisa de 0,5 centímetro menor. Como é que eu sei disso? Eu coloquei aqui e tentei colocar dessa forma. Você vem aqui, ó. Tenta colocar aqui. Aqui, ó, podem ver que está bem justinho. Tá? Porque eu empurrei, ó, mas eu já cortei no forro
Eu pego essa distância, chego aqui na placa, ó. Vim na placa, podem ver que está menor, ó. Eu não cortei aqui porque dava, então eu já cortei menor um pouco, ó, meio centímetro. No lado de cá que estava correto, ó, cortei do tamanho. Aqui foi a medida que eu já mostrei, já dei uma pré-cortada aqui e aqui, ó. Quem nunca fez isso, se tentar cortar isso aqui com estilete, ele vai escapar e vai estragar a peça. O que é mais fácil fazer? Por quê? Em cortes, que nem aqui no caso, em diagonal, ele pegou exatamente nesse perfil que tem aqui dentro. Aí ele começa a escorregar, não dá certo. Ou ele pega a facilidade aqui, ele estraga a peça, ó. Então, marca e serra, você vai cortar dessa forma. Você vai cortar aqui, ó. Quanto mais assim reto você cortar, você não tenta cortar de uma vez assim, que vai enroscar, vai acabar quebrando a serrinha. Depois que chegou aqui, ó, você vai cortar ainda aqui, ó. Aí chegar aqui, você dá uma torcida nele um pouquinho, ó. Não tem problema nenhum. Segura a peça, ó. Abaixa um pouquinho, ó. Não tem problema você cortar inclinado, porque essa parte inclinada vai lá pra cima. Você só conseguirá cortar dessa forma, ó. Apoia a peça bem no lugar, cuidado para não amassar, ó. Dá para cortar bem fácil, ó. Olha onde você riscou. Procura cortar, não ficar assim muito no meio. É que eu estou demonstrando, estou meio numa posição que não é legal, mas você pode usar a extensão toda da serra, é mais fácil de cortar. Aqui também, ó, quando você for cortar alguma peça, aqui, ó, não corte em falso, ó. A serrinha, ela tranca muito. Se você pôr no apoio, e se você cortar mais inclinada aqui, ó, segura o peso da serra. Se você cortar de uma vez, ó, não vai, ó. Ela enrosca, fica ruim. Não tenta cortar uma vez. Segura o peso da serra, leva a serra, ó. Segura o peso, ó. Leva ela, leva. Aqui vai quebrar mesmo, é normal. Mas, ó, maneira fácil, segura. Você segurando o peso dela, você está dando um corte. Se você cortar rápido, ela vai estrangular, ela vai seccionar e não vai dar a largura da serra. Aí ela vai enroscar. Procura pôr em apoios, ó. Aqui cortei corretamente, aqui eu vou cortar de qualquer forma, ó. Não vai, ela enrosca, fica ruim. Grande, a gente tentou colocar de uma forma, não deu muito certo. A melhor forma é aqui, ó. Você encostá-la e arrumando aqui, ó, essa parte. É assim mesmo, ela encosta as beiradas, é ruim de colocar. Tem que tomar cuidado aqui que ela pega no bico dessa outra, ó. Ela encaixou, aí você vai encaixar o outro lado, ó. Tem que tomar cuidado aqui, pode erguer mais aí um pouquinho. Aí tem que pôr a espátula aqui, ó, arrumar aqui, ó. Encaixou, ou aqui, você tem que ver qual que põe primeiro, encaixa. Depois você vem com a espátula para ela entrar. Ó, encaixou. Agora eu vou trazê-la para cá. Aí vou trazer para cá, tento puxar sem estragar o forro, de maneira que ela encaixe aqui. Vou fazendo isso até o outro lado. Cuidado para não cair. Aí esse outro lado faço a mesma coisa. Põe aqui o bico, ó. Tenta encaixar aí. Aí vai encaixando. Vai batendo. Bom, aí deu para ter ideia. Agora eu vou adequá-la, vou grampear. À medida que você for colocando essas placas aqui, ó, essas placas, o cômodo aqui, ele vai aumentando um pouquinho a medida. Isso é normal, em todos os cômodos tem. Quando você colocar uma peça,
Já dá uma olhada, se precisa aumentar na outra ou não, pega uma trena, marca o tamanho e vai aumentando gradativamente. Você não precisa ajustar todas as peças, é mais fácil. Então veja se está aumentando ou diminuindo, veja se tem que aumentar 2, 3 milímetros, 4 milímetros, vai aumentando ou diminuindo. Assim você diminui o teu trabalho. Cheguei até aqui, faltam praticamente duas peças. Estava sozinho, ou se você tiver em duas pessoas e ela curvar muito, fica ruim colocar. Eu peguei um retalho de forro mesmo, aqui vai jogar fora, 2 preguinhos aqui, ele ajuda a colocar, então sozinho eu consigo pôr, aqui tem 4 metros. Chegou aqui nessa última tira do rodaforro, a melhor maneira que tem de você fazer é o seguinte: corte um pouquinho maior, corte aquele lado, ou um dos lados pode cortar em esquadria. Aconselho, por experiência, olha lá se está legal, deixa inclinado aqui. E deixa lá, aqui já está cortado, mas não corte esquadria esse último canto, deixa assim, ó, com a ponta bem no esquadro. Aí você encosta lá, encosta aqui, veja se está apertado até chegar lá. Quando estiver legal, que é mais fácil você cortar depois. Se você cortar em esquadria, para dar um corte pequeno é ruim. E vamos que se você cortou aqui no esquadro, ela está um pouquinho menor, você quando for fazer a esquadria, deixa só o biquinho sobrando, que não vai ficar, você não vai perder a peça. Por último, você leva na máquina e dá o corte final. Esse suporte que eu coloquei aqui, ó, já serve tanto para segurar o forro e para segurar essa peça também. Como eu estou sozinho, eu não conseguiria colocar. Tome cuidado para não estragar o forro. Ele serve de apoio, ó. Aí eu consigo sozinho colocar a peça. Dou bastante força para lá, encaixo lá no lugar e vou grampeando aqui. Presta atenção nos grampos. Se os grampos não entrarem, pega uma ferramenta e batam. Senão ele vai empurrar o rodaforro para baixo. Antes de grampear tudo, vá lá na ponta. Vai que esteja um pouco apertado. Se tiver muito grampo, ele não vai para lá. Se for menos grampo, ele consegue movimentar um pouco. Não deixa apertado, senão depois ondula. Com o tempo, essas intempéries do ar, umidade e calor, é prático, mas não movimenta muito. Mas ficar muito apertado dá problema. Uma coisa que ajuda aí muito, que eu não falei, é o seguinte: você encaixar o forro, normalmente ele entra fácil, mas se você está num lugar que você não conseguir empurrar, você pode usar uma madeira para bater assim, ó. Não bata muito, se bater muito vai quebrar, mas dá, ele vai até que legal. Que às vezes você está num lugar que não tem apoio legal, nós aqui usei bastante isso, uma madeira reta, grossa, firme, encaixa aqui não na parte fina, na parte grossa, ó. Pode dar umas batidas que ele entra, normalmente entra sem bater. Tá? Como marcar essa moldura, esse rodaforro aí? Melhor, você pode usar uma trena direto, você não vai conseguir porque ela vai bater a curva lá, não vai dar certo. O que eu sugiro, que eu achei mais fácil, você pode usar algumas formas de marcar fácil. Você pega uma régua que nem essa aqui, tá os dois cantos no esquadro, encosta lá, dá um risquinho aqui, ó. Toma cuidado em riscar com caneta lugares que esteja pintado, que não vai pintar. Aqui a gente vai arrumar, vai ser arrumado e vai pintar, não tem problema. Mas risco de caneta não sai fácil em tinta. Latex. Risca aqui, corre a trena, se estiver sozinho, encosta a trena aqui, ó. Vem aqui, ó, por isso que é bom trena grossa, não deixa ela, não deixa correr, vem correndo a mão e chega até onde você marcou. Aí você chega aqui e tem a medida, aqui deu 3 metros, 21,2. Levo lá no chão, 3 metros, 21,2, mais essa madeira aqui eu tenho o tamanho exato.
É uma forma que tem de marcar isso muito legal e rápido. Outra forma, não precisa usar trena. Eu tenho essa madeira que é mais ou menos reta, encosto a madeira lá, ó. Teria que ter uma outra, no caso essa aqui não dá, ó. Mas se eu tivesse uma dessa maior, eu encostaria lá e faço o risco aqui, ó, nas duas. Dou um risco aqui, ó. Encosto lá, chego lá no chão, ponho aqui onde eu botei o risco, você tem o tamanho exato, sem precisar até de trena. Mais fácil de fazer e mais exato. Aqui nesse caso, não vou precisar recortar a peça. Deu, por incrível que pareça, é difícil acontecer. As duas peças que faltam deram o tamanho exato do forro. Ó. Eu consigo pôr numa boa. Só que lá está um pouco mais largo e lá diminui um pouquinho, mas a folga que tem é suficiente. Não vou precisar cortar. Só que para não ali ficar caindo, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho mais ou menos uns 6, 7 milímetros de folga. O forro me permite aumentar um pouquinho essa folga. O que eu vou fazer? Fiz uma madeira, em vez de 6 milímetros que tem, eu pus 8 milímetros, que é imperceptível olhando aí de baixo. E vou, quando eu pôr a peça lá, eu vou galgar um pouquinho maior aqui, ó. Mas eu tenho que ter uma coisa para mim aumentar, porque ela encosta aqui e não vai. Aí eu vou pôr isso aqui galgando, vou dar o grampear, que eu vou colocar a peça agora assim. Assim eu não preciso cortar um retalho lá. A peça já está devidamente cortada. Vou demonstrar como que eu uso essa peça que eu fiz, ó. Consegue quebrar um galho e eu consigo colocar a peça sozinho. Sem isso aqui, ó, eu sozinho não conseguiria colocar. E mesmo em dois, se ficar dois em cada canto e ela baular muito, escapa toda hora. Dou uma baulada aqui, ó. Se ficar ruim de entrar, um retalho de fórmica ou a espátula, eu consigo colocar sem muito esforço. Cuidado. Aí, ó, posso soltar, ela tá presa lá, não vai sair. Vou encaixando. Cuidado para não amassar o forro, senão você vai estragar a peça. Aí tem que trocar. A peça aqui eu já fixei, vou mostrar como eu usei isso aqui, aquilo que eu falei, para aumentar um pouquinho, ó. Eu puxo, encosto aqui, eu tenho um parâmetro um pouquinho maior do que aqui, que aí de baixo não dá para ver. Não se esqueçam de grampear aqui, ó. Aqui você ajuda a segurar o roda-forro. Empurra o grampo, aperta, aqui já está apertado, aqui eu já galguei, está todo preso. Como ela é larga, ela não faz muito movimento, você põe isso aqui lá na ponta, no meio e aqui, não precisa pôr em todos, ó. Tá certinho todo. E falta ainda, ó. Dessa forma, ó. Agora eu vou colocar outra placa. Já encaixei lá, acabei de encaixar aqui. Tiro a fórmica que me ajudou. Agora acabo de colocar aqui, ó. Tive que pôr a madeira calçando aqui que eu não estava conseguindo, ela caía toda hora. Com o auxílio da espátula, você vai fazendo aqui, ó. Até ela encaixar, ela vai ter que entrar lá e voltar depois. Aí vai arrumando aqui, ó. E depois só puxar. Com a mão mesmo, vai puxando que ela vem. Aí, ó.
Olha pelo friso se está bem. Aqui como eu deixei um pouquinho maior, deixa igual estava aqui. Usa aquela madeira para deixar certinho. Tá aí o forro pronto. Deixa eu arrumar aqui. Bom, se precisar fazer uma emenda de topo, eu já falei que tem, chama-se emenda H. Todos os fabricantes têm, só que eles vendem barras com 6 metros. E no caso aqui eu acabei não comprando, esqueci de comprar e eu precisei fazer em 2 talas. E como eu não tinha, aí eu fiz dessa forma, usando o próprio forro. Peguei um pedaço de forro. Cortei aqui, ó, bem nesse friso. Cortei nesse friso com cuidado. Aí tirei essa peça. Tá bem cortada aqui e aqui, então aí você vem e encaixa aqui, ó. Só que para fazer assim tem que tirar aqui atrás, ó. Tem que tirar essa camada aqui, ó. Senão ela fica apertando muito. Ficou até que um bom resultado. Quebra um galho, mas o mais fácil é você comprar, custa acho que R$6 uma régua com 6 metros. Aí quando eu tinha que fazer só aqui, ó, ficou um acabamento até que bom. Não se esqueça, toda emenda saiu fora do sarrafo, você tem que pôr a mesma madeira por baixo. Porque senão o forro ele vai dar uma ondulada. Então tem que calçar. Quebrou um galho. Aqui depois vai entrar um arremate aqui no armário, eu vou tampar esse buraco. Aqui já o forro agora que está de dia, ó, vocês verem como ficou bom. A diferença, agora falta só arrumar a parede, tem que arrumar o lado externo. Aqui que eu falei pra vocês, ó, quando eu entro ao quarto por aqui, ó, por esse lado, se você colocar de atravessado fica horrível, então você tem que colocar nesse sentido aqui, acompanhando o quarto. Ó. Espero que as dicas sirvam para quem quiser fazer, mandar bala e fazer. Faça você mesmo, que é o intuito dos meus vídeos e do meu site. Vai estar lá no site eu vou procurar por isso daqui, tudo que eu falei, vai ter uma escrita lá para vocês copiarem, com todas essas dicas. Alguma coisa que eu esqueci, vou colocar lá. Então procurem no meu site, que está na descrição do vídeo. Vocês terão todas as dicas de como fazer isso, quem não sabe fazer. Quem sabe fazer, quer dar uma ajuda, entra lá no site e ajuda. O Leão aceita qualquer ajuda, se for para ajudar as pessoas, será bem-vindo ao site do Leão. Temos tópicos, fóruns e tópicos para tirar dúvidas. Valeu?